Lefi Suede Ayaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Bom, como infectologista espiritual, psicanalista holístico, quero hoje classificar a homogeneidade intelectual, que é uma qualidade de influência que aumenta a categoria de personalidade abrangente do campo espiritual, não para termos um transtorno como o maior desestabilizador humano, que são as ansiedades, que como classifico as 3 fases depressivas, que são alternantes e reais, que representa como comum a necessária, que vira prioritária, e depois no campo emergencial, que faz parte desse acúmulo desestabilizador psicológico, que hoje grande parte da sociedade descritiva está afetada nessa parte da comorbidade procedente, que classifico dentro desses 3 transtornos de personalidade, que não é no campo espiritual falando, como a gente define espíritos demoníacos atuantes nessa finalidade humana. E não, se não tratarmos, poderá sim ficar no campo espiritual, vitimizado, e possessivamente aí haverá, dentro dessa ação e manifestação, o demônio, total como a possessão. Para limitarmos, temos o dever de saber descrever-se. É o que faz parte desse campo físico, intelectual ou espiritual psicologicamente. Pois no campo espiritual existem os dons espirituais de discernimento de espírito, e no campo psicológico é saber, observar a intensidade intelectual deformativa atuante, pois é dentro deste TCC, pois a avaliação são o DSM, como eu já citei, o TP, ou o CDI-D F41, é o que vai generalizar ou que vai caracterizar se estar dentro do medo, preocupação excessiva e persistente nessa condição que deprime o que ocorre regularmente e podem estar associados às pessoas, eu posso dizer familiares ou os nossos amigos afetivos, ou grande parte que poderá no campo espiritual da nossa convivência. Mas a orientação psicológica no campo espiritual são, para você entender, que é a obra da carne, e o tratamento intelectual determinativo também são os frutos do Espírito Santo de Deus, doutrinando o nosso, para guardarmos a nossa mente ao agirmos sociologicamente, eu posso dizer, dentro do respeito dos princípios éticos, pois há dentro da atuação a manifestação e a possessão, que eu quero falar desses acontecimento bíblico que foi diagnosticado, eu posso dizer, pelo maior psicólogo. E pois o tratamento nesse campo deformativo humano, pois também existe a teoria, conhecimento e a prática, que determina o tratamento. A abordagem exemplar nesse texto, nós vamos tomar aqui como base o capítulo de Marcos 9, do versículo 14 a 29, e depois, para terminarmos, para você entender dentro da ação, atuação e a manifestação da possessão, eu vou finalizar também com o texto de Mateus capítulo 17, do versículo 14 a 21. Então você vai entender o porquê eu estou falando
da teoria, do conhecimento, da prática, da atuação, a manifestação, a possessão e o que vem agindo. E diz aqui o texto bíblico: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor dele grande multidão, alguns escribas dos que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: o que é que discutis entre vós ou com eles? O que está acontecendo? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe meu filho, que tem um espírito mudo, e aonde esse quer que o apanha, despedaça, e ele espuma, arranja os dentes e vai se sacudindo. E disse aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. E ele respondeu e disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo, endemoniado, por terra revolvia e se escumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo que há que sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para o destruir, mas se puder fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Como está em Hebreus 11:1, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que os que se aproximam de Deus tenham fé, para ser galardoador, se receber dentro dessa ansiedade a resposta do que precisamos. E diz aqui: e logo o pai do menino, clamando com lágrima, disse: eu creio, Senhor. Mas ele disse ainda ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, chamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam: ele está morto, o que está acontecendo? Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e levantou-se. E quando entrou em casa com seus discípulos, perguntaram à parte por que não puderam expulsar. E Jesus disse: como está escrito, não podeis sair alguma coisa, se não for com oração e jejum. Então, dentro da atuação, a manifestação, a possessão, eu vou tomar como base, para você me entender, esse capítulo que eu falei aqui de Mateus, tá? Para você compreender. E diz que quando chegou, se aproximou o homem, pondo-se de joelho, né, dizendo: Senhor, tem misericórdia, meu filho, que é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água, e trouxeram aos seus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus repreendeu e disse: ó geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Trazei-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio, disse: sai dele. E naquela hora o menino sarou. Então os discípulos aproximou-se, em particular, dizendo: por que não podemos expulsar? E Jesus disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiver de fé,
como um grão de mostarda direis a esse monte, passa-te daqui para acolá, e haverá de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônio não se expulsa senão pela oração e jejum. Então, conforme eu falei, dentro dessa tripsologia luciferiana, atuação, manifestação e a possessão, é o que eu falei, temos que estar preparados, tanto no campo psicológico, tanto no campo espiritual, para termos o conhecimento, não só de teoria, mas exercer a prática, ou para o tratamento psicológico, ou a repreensão espiritual da autoridade que ele nos dá dentro dessa competência dos dons de discernir espírito, para podermos ajudar as pessoas que estão sofrendo deprimentemente. Bom, pois a minha terapia ocupacional recomendada para você é buscar o Senhor enquanto se pode achar, pensar nas coisas do alto e não ficar preocupado com as terrenas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo, muito mais ele fará excelentemente, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. É por isso que temos que buscar o Senhor, buscar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Para que você venha se estabilizar e lança sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Que fica essa mensagem expressiva, objetiva. Que Deus os abençoe. É por isso que eu afirmo que Luffy é suede ayalela mesma. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam todos na paz.